Bom dia, Thiago. Tudo Bom bom? dia, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Bastante bem, tá bem tranquilo aqui o áudio. E você me ouve bem, me enxerga bem? Como que tá? Tudo certo. A imagem também tá boa para mim, angulação. Tudo certo. A clareza tá tudo bem? Como que tá? Bom dia, Isa. Tudo bem? Então tá bom. O pessoal tá entrando aí aos pouquinhos. Eu acho Vamos que aguardar um pouquinho, né, Ti, para a gente começar, esperar o pessoal entrar, daí a gente já introduz. exato. Vamos conversando um pouquinho sobre como aconteceu o Trielo, né? Eu acho que é legal você dar essa introdução, se você puder, por gentileza. Já estamos tendo, o pessoal já está entrando aí. Bom dia, Raul. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Nós do Trielo iniciamos hoje, então, as entrevistas que acontecerão sempre nas quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a nossa história e falar um pouco sobre vender melhor, o porquê de vender melhor. Então é importante para vocês entenderem como trabalhamos e por que trabalhamos com vender melhor. A gente traz um pouquinho a nossa história. Nós do Trielo somos em três, nós somos três sócios, eu, o Tiago e o Renan, e nós entendemos que precisamos trabalhar com a venda de uma forma que a gente olhe para ela humanizada, para que a gente venda e não simplesmente olhe para financeiro. A gente percebeu aí que o mercado já está saturado, ele está cansado de vender, vender, vender sem nenhum propósito. E é a partir daí que a gente percebeu a importância de entrar com o vender melhor. Eu gostaria, Thiago, que você comentasse um pouco sobre isso. É bem por aí mesmo, né, Lu? Nós enxergamos um momento diferente da venda, na qual as pessoas hoje já não se interessam exclusivamente por ter o produto, né? E sim ter uma solução que resolva um problema. Então, por isso é tão importante essa fala da Luísa, na qual ela coloca que o financeiro hoje ele é algo importante para as empresas, mas ele é uma consequência de um valor que a gente entrega, de um valor que a empresa entrega. Isso faz total sentido quando a gente fala em vender melhor, né? E eu já começo a introdução colocando o que nós acreditamos, e aí eu coloco uma palavra minha, né, que eu acho que é mais importante, o que eu enxergo que é vender melhor. Vender melhor para mim é uma atividade que você faz se interessando pelo outro, certo? Então você cria um valor, entrega esse valor e mostra para essa outra pessoa esse valor que ela está que ela está recebendo. Então é importante a gente ter em mente todos esses acontecimentos, porque aí sim a gente consegue enxergar que nós sim estamos vendendo melhor. O vender melhor não é apenas se comunicar bem, né? O vender melhor não é apenas ter um processo eficiente. O vender melhor ele passa por você entender o problema do seu cliente e resolver esse problema para o seu cliente. E a comunicação, o processo, o relacionamento, eles são figuras importantíssimas, eles são fatores que vão auxiliar e vão fazer com que você consiga sim potencializar e fazer o seu cliente enxergar um valor, perceber um valor. Essa palavrinha eu diria que é a palavrinha chave, né, da venda. Quando você consegue fazer o seu cliente perceber valor, aí sim você pode considerar que você está sim vendendo melhor. E hoje a gente tem esse entendimento, nós construímos o Trielo. Nessa construção, o comportamento, o relacionamento, a comunicação são muito importantes.
Para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em comunicação. A gente trabalha muito com a comunicação empresarial e é muito claro nos nossos estudos que não adianta você comunicar sem ter verdade, sem acreditar naquilo. Por quê? O ser humano é inteligente, a gente traz muito neurociência como nossa base. Em neurociência, nós temos essa clareza e esse apoio dos estudos que trazem justamente que comportamento, quando ele não é real, quando o vendedor ele olha para o cliente como alguém que simplesmente vai fechar para ele uma venda, ele não consegue realmente fazer com que essa venda tenha valor para esse cliente, porque ele não está olhando para o cliente como alguém que ele precisa ajudar, que ele precisa, né, dar um valor, e sim para alguém que ele tem que vender a qualquer custo. Esse cara, para ele, é só uma cifra. Quando isso acontece, nós temos um problema, porque comportamento, neurociência traz para a gente que as pessoas percebem isso. Então, nós somos inteligentes e a gente analisa o comportamento não verbal, ou seja, a gente percebe os gestos, a entonação da voz, o comportamento da pessoa, se ela está prestando muita atenção no que você fala, mas para usar isso de uma forma que ela só te convence, que não faça sentido para você, e você vai para a defensiva nesse momento. Percebeu isso? Defensiva. Se você coloca seu cliente na defensiva, você perdeu o seu cliente. Você não tem mais ele como relacionamento, vocês não estão construindo nada a partir daí. Pelo contrário, ele vai ficar na defensiva e daí a gente tem muito claro que a pessoa vai para a fuga ou para a luta. Ou ela vai te tratar mal, ou ela vai falar, ó, obrigada, não tem interesse, tchau. Então, isso faz muito sentido e a gente tem estudos e a gente percebe nos nossos clientes a diferença entre só olhar para vender mais e realmente querer vender melhor, olhar para o relacionamento que você vai criar para esse cliente. Né, Thiago? É exatamente isso, Lu. E eu trago aqui para vocês, pessoal, a maior dificuldade quando nós entramos aí nos nossos treinamentos e consultoria, a gente percebe que a maior dificuldade dos vendedores em atingir esse vender melhor que a gente tanto fala é olhar exclusivamente para o produto. Então, quando você entra com a mentalidade de produto em uma venda, ou em uma negociação, ou no processo completo de venda, você restringe todo o seu olhar para aquele produto e você acaba esquecendo do valor por trás daquele produto, que é o que realmente interessa para o seu cliente. O produto simplesmente é um veículo que leva valor para o seu cliente. Isso que a gente tem que ter em mente. Então, a gente tem que entender muito bem o problema do nosso cliente e o valor que o nosso produto entrega para que a gente consiga, assim, vender melhor. Esse é a grande... Se eu tivesse uma dica para dar para vocês nesse momento, eu daria: olhem para o valor que o produto de vocês entrega. Essa é a chave para que você consiga enxergar como vender melhor. É você conectar esse valor na dificuldade, na necessidade do seu cliente. E uma coisa que a gente reparou, principalmente nessa pandemia, as pessoas usam muito as mídias sociais para conseguir vender mais, elas precisaram, né? Foi uma necessidade aí do mercado no momento. E o que aconteceu? As pessoas saíram falando do produto delas desesperadamente. Ah, meu produto, isso, e disparou a falar do produto. Pessoal, entendam quem é o seu cliente primeiro, busquem contato com o cliente correto. Quem precisa desse produto? Lógico, você tem que conhecer o seu produto. Você tem que acreditar, inclusive, no seu produto, porque é muito difícil você vender algo que você não acredita. A gente sempre brinca, né, Thiago? Se você não acredita no seu produto, já tem algo muito errado aí. Como é que você vai vender uma coisa que você não acredita? Você tem que ou mudar esse produto ou serviço ou melhorá-lo para que ele faça sentido para você. Porque, de novo, comportamento e comunicação, você precisa trazer essa verdade e as pessoas percebem. Nós, quando falamos do Triello, o olho brilha, a gente acredita no que a gente faz, a gente vê resultado, a gente vê o cliente feliz, a gente tem feedback. Então faz muito sentido, a gente respira Triello. Tem hora que a gente até brinca, né, Ti? Vamos fazer outra coisa, vamos espairecer, porque se deixar a gente só fala do Triello, porque faz muito sentido pra gente. Então, pessoal, o Thiago trouxe uma coisa muito importante.
vocês têm que olhar para relacionamento, para entregar valor para o seu cliente. Tem que conhecer o produto? Lógico, ele tem que fazer sentido para você, inclusive, porque relacionamento é você falar desse produto para o seu cliente. Mas para você falar desse produto para o seu cliente, você não deve ficar descrevendo esse produto disparadamente, falando tudo que ele tem a oferecer para esse cliente. Não. Você deve olhar para a pessoa. A pessoa, o cliente, é o mais importante dessa relação. O produto, como o Thiago disse, é algo que você vai observar esse cliente, ver se faz sentido para ele, e a partir do que ele te traz, você traz na sua comunicação como esse produto ou serviço pode ajudar esse cliente, né, Thiago? Exatamente isso. Eu vou até trazer um exemplo para vocês que a gente utiliza muito e é um exemplo evidente, né? Em pessoas, em vendedores que conseguem sentar numa mesa de negociação ou entrar numa venda olhando para o produto e o outro que consegue olhar para o cliente. Vou dar um exemplo, e você trouxe isso muito bem, né, Lu? O vendedor que ele senta na mesa e começa a falar disparadamente do produto dele, ele está querendo vender mais a qualquer custo. E somos nós, isso eu não estou dizendo que passa por um olhar de um especialista trielo. Nós todos conseguimos entender essa energia de querer vender mais a qualquer custo. Então, o cara que senta, não, compra isso, isso é bom, isso é assim que funciona, você enxerga que esse cara só está querendo vender por vender. E esse cara, ele está, não é nem por mal, mas ele entrou no mindset ou na mentalidade de produto e aquilo ali ele não consegue enxergar o problema do cliente e o valor que o produto dele entrega. Agora, quando você entra numa mesa de negociação e começa a criar uma conexão, primeiramente se interessando com o seu cliente, entendendo os problemas que ele enfrenta e para onde o seu produto consegue levar ele, ou seja, qual o destino, né? Eu usando o produto, ou melhor, o seu cliente usando o seu produto, quais serão os benefícios que ele vai ter? Isso faz total diferença nesse momento. E aí que mora a grande palavrinha, vender melhor. Vender algo que faça sentido. Vender algo que vá trazer benefícios e que vá trazer um valor percebido para o seu cliente. Tá? E aí eu entro nos principais fatores, né? Para a gente começar a tangibilizar essa vender melhor, eu diria que são 4 principais fatores que norteiam esse vender melhor, que é olhar para o cliente, solução, certo? Relacionamento e, de certa forma, produto. Mas, desculpa. Relacionamento, cliente, solução e comunicação. Produto não. Só voltando um pouquinho, então, relacionamento, cliente, solução e comunicação. Esses 4 fatores são importantíssimos. Por que eles são importantíssimos? O seu cliente ele tem que ser o foco da sua venda. A venda, ela nada mais é do que transferência de valor. A transferência de valor, ela só acontece quando o seu cliente percebe valor. Ele percebeu valor, aí você entregou uma solução para ele. O relacionamento é um momento de conexão. É onde você vai se conectar com o seu cliente, ele vai confiar em você. Ele vai ver que realmente você vende algo que faz sentido para ele. E a base do relacionamento, né, Lu? É a comunicação. A comunicação é o ponto-chave para que a gente consiga mostrar para esse cliente que realmente o produto que a gente vende entrega valor para ele. Né, E Luísa? hoje as pessoas perguntam muito, né, para nós do Trielo, nossos clientes falam muito, nossa, comunicação para mim parece algo tão complexo, parece algo que eu não vou conseguir aprender. Nós temos nosso treinamento, nosso curso e nossas consultorias também. E, pessoal, tem como aprender a se comunicar bem? Lógico que é muito na prática, sim. Nós trazemos as nossas estratégias, nosso embasamento teórico, mas é na prática que você vai aprender. A gente traz aí a teoria e nós temos muito forte a prática.
Então, a gente traz para que você consiga colocar com o seu cliente, você testa, percebe o que você melhorou e traz de volta para a gente. E é assim que você aprende. E pessoas falam, não, mas eu não nasci para isso, eu sou mais introvertido. Nós temos os perfis de personalidade, né? Então, existem as pessoas mais introvertidas e as pessoas mais extrovertidas. As mais introvertidas, elas têm um pouco de receio de se comunicar, elas preferem e buscam funções em que elas não precisam se expor. Então, por exemplo, as mídias sociais, agora vender, né, por meio de vídeos, usando muito o Instagram, tem muitas pessoas aí que são um pouco resistentes. Mas a gente consegue mudar isso, porque tudo é treino, pessoal. Eu, por exemplo, era uma criança muito tímida. E as pessoas falam, ah, Luiz, é mentira que você era tímida. Eu falei, não, eu era muito tímida. Na adolescência, que eu comecei a me expor mais nos trabalhos da escola, e eu gostava muito de participar das atividades, e eu passei a ser uma pessoa mais extrovertida, porque eu tive feedback positivo. Então, a gente trabalha muito com isso. Então, pessoal, não tenham medo de melhorar o relacionamento com o seu cliente, de colocar a cara ali no relacionamento. A gente fala, ah, não vou entrar em contato com esse cliente, vai que ele não gostou do produto, vai que ele vai me dar algum feedback negativo. Não, saiam desse mindset, ao contrário. Você tem que entrar em contato, você tem que manter o contato com esse cliente ou com esse provável cliente, às vezes ele ainda não é, mas ele está conhecendo o seu produto ou serviço, porque é assim que vocês vão criar relacionamento. Vocês já viram, por acaso, algum relacionamento que você falou uma vez com a pessoa e nunca mais falou com ela? Como que se cria uma amizade, por exemplo? Com contato, você conversando, trocando, buscando pontos que vocês se identificam. Daí um manda, por exemplo, ah, gosto de música, eu mando uma música para esse meu novo amigo manda para mim. Vocês vão construindo. Com o cliente, a mesma coisa. Busquem esse relacionamento contínuo. A gente trabalha muito com pós-venda, né, Thiago? E a gente percebe ainda que muitos empresários, vendedores, eles não fazem o pós-venda. Vendeu, acabou. Pessoal, vocês estão perdendo a oportunidade de entender melhor o seu cliente, de melhorar o seu produto, o seu serviço e de deixá-lo realmente satisfeito. Porque a hora que você fala como está gostando do produto, do serviço, está fazendo sentido para você, tem alguma dificuldade, você mostra para ele que você realmente está construindo um relacionamento, está aberto para melhorar o seu produto, o serviço e mantê-lo como alguém importante para você. Então, é um ponto muito forte aí do Trielo. A gente trabalha muito forte com pós-venda, porque a gente percebe quanto isso agrega. A gente está falando de relacionamento. Para ter relacionamento, tem que ter comunicação, tem que ter essa troca, senão morre. Né? Mesma coisa que um amigo que acabou de conhecer e nunca mais você conversa com a pessoa. Morre, você perde o vínculo com ela, certo? Eu trago uma coisa muito importante nos nossos treinamentos, né? Que as pessoas nos perguntam muito. Mas, então, meu produto ele não tem importância? Por que vender melhor está tão relacionado com o cliente? Essa é a grande pergunta. E a gente fala assim, sim, vender melhor está relacionado com o cliente. Por quê? É o sucesso do cliente que mede e que mostra que você está vendendo melhor. O seu produto, como eu trouxe há algum tempo atrás, ele nada mais é do que o veículo para que o seu cliente tenha sucesso naquele momento. Então é importantíssimo a gente ter esse olhar de cliente. Nós vendedores, nós somos resolvedores de problemas do nosso cliente. Nós somos especialistas em mercado e em cliente. Quando a gente adquire essa mentalidade, quando a gente entende essa situação, claramente a gente entra numa venda muito mais propício a vender melhor, a se conectar com o nosso cliente, a entender a fundo a dor, a necessidade que essa pessoa tem e então entregar o valor adequado para ela. É importantíssimo a gente olhar. E aí eu já trago uma outra situação para cá, para a gente já refletir. E como entender esse cliente? E como saber que o meu cliente está tendo sucesso ou não? É preciso criar pontos de contato. Os pontos de contato, eles são muito importantes na venda.
Quando muitas vezes a gente traz assim, vendi o meu produto. A gente entende que a venda ela acontece naquele momento de troca, né? Então, passou o produto para um lado, dinheiro para o outro, e ali aconteceu a venda. Pessoal, é muito simplista falar que a venda finaliza nesse momento. Nós precisamos criar pontos de contato para entender se o nosso cliente está usando o nosso produto. Ele só consegue perceber valor e só faz sentido para ele se ele realmente usar um produto. Por exemplo, eu fui lá, comprei esse copo aqui. Se eu deixar esse copo lá na gaveta, muitas vezes para o vendedor não vai fazer diferença alguma. Ele fez aquela vendinha dele e tá ok. Mas ele não está entendendo a consequência disso. Se eu não estou percebendo o valor nesse copo, possivelmente eu não vou recomprar esse copo futuramente. Ou, além disso, eu não vou indicar esse copo. Eu não vou dar depoimentos sobre esse copo. Por isso é tão importante o sucesso do cliente com o seu produto. E aí é a solução, né? Então, pessoal, crie pontos de contato no pós-venda, mostre para esse cara, esse cliente, que ele precisa usar o seu produto. Entenda a forma como ele está usando esse produto e ajude ele a chegar aonde o seu produto propõe. Ou seja, a gente usa uma palavrinha muito forte, né? É a promessa que o nosso produto entrega. O que é a promessa? É o destino. Então, eu vendo esse produto porque esse produto ajuda o meu cliente a chegar em tal lugar. Então, a hora que você vai apresentar no seu script de vendas, automaticamente você tem essa promessa. Coloque isso na sua cabeça. Se você não tem, reflita um pouquinho sobre essa promessa. É importante. De certa forma, você já tem ela. Mas é importante que você enxergue essa promessa e faça ela ser cumprida. A saída, é essa funcionalidade dos pontos de contato. Você colocar ali, faça ele usar o seu produto, depois entenda como ele está usando esse produto e se realmente ele está satisfeito com esse produto. Se ele não estiver insatisfeito, não tem nada de errado com isso. É você entender a insatisfação dele e aí sim você colocar pontos de melhoria, ou no seu produto, ou até mesmo em algum serviço. Isso vai ajudar muito o seu cliente a perceber valor. E tudo isso que eu falei é o quê? Vender melhor. E Não é, Luiz? faz muito sentido porque você precisa realmente melhorar sempre o seu produto, né? Então, assim, não tem como você ficar no mercado se você não olhar para esse produto a todo momento e buscar melhorias. E quem vai te dar essa informação é o seu cliente. Ele, mais do que ninguém, usa o seu produto ou o seu serviço e ele sente as dores. Nós que estamos do outro lado, nós ficamos o tempo todo pensando: posso melhorar isso, posso melhorar aquilo, mas será que faz sentido? Às vezes você também vai perder muita energia melhorando um ponto que não faz sentido, que seu cliente já está muito satisfeito, ele está precisando de outra melhoria. Então, quem vai te dar o que melhorar é o seu cliente. E mais, nós já tivemos clientes que eles falam o que melhorar e ainda como. Nossa, percebi tal coisa, o que você percebe disso? A gente fala, nossa, daí dá um insight para a gente melhorar algum ponto. E, pessoal, sempre tem ponto de melhoria, por mais que a gente atue, né, dando o nosso melhor, sempre estudando muito, precisa sempre melhorar para se manter no mercado. Outra coisa que eu queria trazer, Thiago, é a questão de você se identificar com a marca, né? Então, o que a gente percebe? Tem algumas pessoas que entram em contato com um possível cliente, ou esse possível cliente entra em contato com ela, e daí ao você conversar com esse cliente, você percebe que o que ele quer é outra coisa, não está dentro do que você entrega. Tem pessoas que ficam convencendo esse cliente para que ele compre aquele produto ou serviço, mesmo que ele percebeu que não é exatamente o que o cliente precisa. Pessoal, vai uma dica importante aí. Aproveite que ele chegou até você e mostre sim o seu produto, o seu serviço e fale do que ele significa, para quê, mas coloque isso em xeque. É isso que você precisa? Faz sentido para você? Porque se não for, não tenham receio de perder esse cliente. A gente sempre fala isso, né, Thiago?
Por quê? Porque muitas vezes, se você ficar tentando convencer a todo momento esse cliente que você percebeu que não é exatamente o que ele quer, depois ele vai ficar insatisfeito. Porque você vai entregar muito conteúdo, né, ou um produto bom para ele, mas não era o que ele estava precisando. Então não vai resolver o problema dele e ele vai ficar insatisfeito por mais que ele seja bom esse produto ou esse serviço. E ele vai virar para você e falar: "Poxa, mas não era bem o que eu queria". Então, a gente trabalha muito nesse sentido também. Fale para ele sim, mostre o seu valor, aproveite que ele chegou até você para você apresentar o que você faz e como você faz, só que jogue a real para ele. Fale: olha, eu trabalho com isso, 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 eu percebo que você pediu, você tem tal e tal necessidade, eu consigo resolver tal e tal, mas essa daqui não. Essa eu aconselho você a procurar tal produto ou tal serviço. Nós trabalhamos com parcerias, não tem como você entregar tudo para o seu cliente sempre. Isso mostra muito valor, porque mostra, primeiro, você conhece o seu produto e o seu serviço, então você sabe exatamente o que você faz, você mostra segurança e credibilidade nesse momento. Segundo, você passa para o seu cliente que você é uma pessoa realmente íntegra, que está lá para entregar valor para ele e não simplesmente fazer ele comprar a qualquer custo. Terceiro, se ele não comprar o seu produto, se ele falar: não, realmente, obrigada pela indicação, eu vou procurar esse seu parceiro porque é isso que eu preciso. Ele vai lembrar de você quando ele precisar do seu produto ou do seu serviço, ou quando alguém precisar e contar para ele. Com certeza, porque isso acontece muito comigo. Eu falo: poxa, teve uma situação que eu precisei comprar tal coisa, eu acabei conhecendo outro produto, não fazia sentido para mim, mas eu acho que é o que você está precisando. E daí esse meu amigo vai lá e fala com esse vendedor. Já aconteceu muito isso comigo, não sei se é porque a gente trabalha, né, no mercado com vendas, mas nós somos muito atentos a isso. E veio o feedback desse vendedor para mim: nossa, Luísa, obrigada pela indicação. Imagina, gostei muito do seu produto, do seu serviço, fez sentido para mim. Espero que esse meu amigo, né, tenha aí o resultado desse produto que ele precisa. Pronto, tá vendo? Então, nós percebemos esse mindset muito fixo, né, tia? A gente quer que você saia dele. Sai disso, olhe para o seu cliente, resolva o que ele precisa, foco na solução e se não for, tá tudo bem. Exato. Você descrevendo todo esse processo, Lu, eu trago uma coisa muito importante que a gente coloca, né? E que é a confiança. A confiança é o fator principal que a gente consegue enxergar que nós estamos vendendo melhor. E como a gente consegue a confiança de alguém? É simplesmente a gente o prometendo e cumprindo, não é? Se alguém chegar para você e Uhum. falar alguma coisa e lá na frente não acontecer essa coisa, eu prometo uma situação, ó, Luísa, com esse copo você vai conseguir usar 300 ml de água e beber todos os dias. Se essa promessa acontecer, com certeza essa pessoa ela vai confiar em mim. E existem produtos tranquilos que a promessa está ali e ok. Mas a gente precisa ficar muito esperto nesse ponto que você falou, que se a gente quiser vender a todo custo, a tendência é a gente esquecer essa promessa. A gente quer colocar o produto. Quanto mais produto sair, melhor vai ser para nós. Mas a gente está esquecendo da promessa, entendeu? A gente tem que fazer essa promessa acontecer. Então, se eu prometi que eu vou fazer você chegar até tal lugar com o meu produto, eu preciso fazer esse produto, eu preciso fazer você chegar até lá. Que aí é a confiança. E isso tem a ver com vender melhor. Entende? Então a gente precisa gerar confiança, isso começa desde o início lá. A gente se Uhum. conectar com o nosso cliente, se interessando por ele num primeiro momento, entendendo as dores dele. Entenda, aí a gente gera um gatilho muito importante, que é o gatilho de reciprocidade. A hora que a gente entende que a outra pessoa está interessada no que nós estamos fazendo ou em nós, a gente gera um gatilho muito forte de querer retribuir essa pessoa. E é o gatilho de reciprocidade. Mesmo se essa pessoa não querer fechar com você naquele momento, ela vai lembrar de você. Ela vai se interessar por você. E futuramente ela vai vir se o seu produto fizer sentido para ela. Então é importantíssimo que a gente entenda que a confiança, a hora que a gente se conecta lá no primeiro momento,
depois a gente mostra o que o nosso produto faz, que é a nossa promessa, e depois a gente faz essa promessa acontecer, depois que a gente entregou o produto, tudo isso é um processo de criação de confiança. E aí, a hora que a gente criou, a gente entregou realmente a nossa promessa, o que acontece? O nosso cliente ele percebe valor no nosso produto. A hora que ele percebe valor, ele confia em você. Se ele não recomprar o seu produto, pode ter certeza, ele vai fazer com que o seu produto seja espalhado no mercado. Ele vai ser um influenciador do seu produto. Ele vai gerar depoimentos para você. Ele vai criar ponto com outras pessoas, que é essencial. Não existe nada mais importante do que uma boa indicação. Isso é extremamente importante, né, Lu? Muito. E daí a gente pode falar um pouco sobre fidelização do cliente, porque é a partir da confiança que essa fidelização acontece. Então, o tempo todo você tem que manter contato com esse cliente pelo menos uma vez no pós-venda, né? Depende muito do produto, do serviço, mas agora falando principalmente com quem trabalha com serviço, que é algo que a pessoa, por exemplo, comprou um treinamento ou que ela tem um acompanhamento com você. Se você é um mentor, né, um consultor, um treinador, ou que você entrega algo que você tem vários encontros com essa pessoa, é importante você a todo momento perguntar para ela se ela está se desenvolvendo, se ela está realizando as tarefas, se ela está tendo alguma dificuldade para manter esse relacionamento com o seu cliente no processo. As pessoas muitas vezes esquecem disso, né? Ah, vendeu, a pessoa comprou, pronto, agora é ela que se vire aí com as tarefas e tudo mais. Então, de novo, isso também tem a ver com essa confiança, com esse relacionamento. Exato. O processo de fidelização é um processo muito interessante. Às vezes a gente fala assim, vamos fidelizar o cliente, né? E a gente esquece que existe um processo de criação, né, por trás de tudo isso. A gente não fideliza o cliente simplesmente fazendo um programa de fidelização. Eu vi que o Gustavo Nucci entrou aí, um grande amigo meu. Obrigado pela presença, Gustavo. E aqui vai um exemplo do mercado que ele atua, né, o mercado de restaurantes. Eu vejo muitos restaurantes fazendo programas de fidelização. O que é um programa de fidelização? O programa de fidelização é você, por exemplo, dar uma cartelinha de recorrência de compra, certo? Então, a pessoa vai lá, você chega no restaurante, ela marca quantas alimentações você teve naquele restaurante e na 10ª alimentação você ganha uma outra, ou você ganha um desconto. Isso é um programa de fidelização. Mas a gente esquece muitas vezes que o programa de fidelização está dentro do processo de criação de fidelização. E por onde passa o processo de fidelização? O processo de fidelização é tudo isso que eu descrevi para vocês. Ele passa principalmente, primeiro, para a criação de uma confiança e, após a criação de confiança, pela geração de lealdade. Então, o seu cliente ele confia no seu produto e aí sim ele se torna leal. Então, não adianta nada eu fazer processos ou eu fazer programas de fidelização sem entregar valor para o meu cliente. Eu preciso me conectar com ele inicialmente. Após a conexão, eu preciso prometer alguma coisa para ele com o meu produto, onde o meu produto leva ele, qual o destino ou qual a solução ele vai ter com o meu produto. E eu preciso que essa solução aconteça. A hora que essa solução acontecer, o que vai acontecer? O processo de confiança. E aí sim esse cara torna leal a mim, a minha marca ou ao meu negócio, e aí ele se torna uma pessoa que vai expandir, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de processo, né, do funil pós-venda, que eu acho que é muito importante, e eu vejo muita gente no mercado de vendas falando só do funil de vendas, até chegar naquele momento de fechamento, né, Lu? Mas o momento de fechamento, ele precisa ser acompanhado depois. E aí é o funil de pós-venda. Eu já trouxe alguma coisa aqui para vocês, mas o funil de pós-venda, o que acontece? Ele tem o processo, depois do fechamento, ele tem a fase de adoção, que é o momento que você precisa que o seu cliente use o seu produto. Depois da adoção, tem o processo de retenção. A retenção é o momento que você entregou valor e o seu cliente percebeu o valor no seu produto. Nesse momento, ele gerou a confiança. Depois da retenção, a gente tem a expansão,
que aí a hora que ele percebeu o valor é o exato momento da gente fazer cross, né? Uhum. Cross-selling, que aí é o momento da gente fazer upselling, ou seja, adicionar um novo valor ou adicionar um valor ao mesmo produto. Então eu posso Uhum. fazer o cross e o up. E depois, aí sim, eu estou num momento de fidelização. Eu não consigo falar em fidelização sem antes o meu cliente perceber valor. Então, por exemplo, no mercado de restaurantes que eu usei aqui, legal, o Ranus traz. Tiagão, salva a live que eu quero assistir com calma à noite. Fica tranquilo que vai estar salvo, Ranus. Então, voltando lá no mercado de restaurantes, se eu prometo uma comida quentinha no momento, ou saborosa, enfim, independente da promessa do meu produto, eu só consigo fazer fidelização na hora que eu consigo perceber o valor, na hora que eu consigo fazer o meu cliente perceber valor. Eu não Uhum. consigo fazer fidelização simplesmente fazendo um programa de fidelização. Se a minha promessa é uma comida quentinha, ele foi no meu restaurante e comeu algo frio, com certeza eu posso dar desconto, eu posso dar o que for, que esse cara aí não vai ser fiel à minha marca e muito menos ele vai ser leal à minha marca. Ele não vai indicar a minha marca para outras pessoas. Por quê? Simplesmente porque eu não cumpri com a promessa, ele não tem confiança na minha marca. Como que você indica Uhum. alguma coisa que você não tem confiança? Esse processo ele precisa ser muito bem analisado, pessoal. Então, esse processo de confiança e criação de confiança e depois de lealdade, ele precisa ser algo muito bem estruturado, com pontos de contatos em momentos certos, e você entender se ele está usando o seu produto, de que forma ele está usando o seu produto, se ele está satisfeito com a sua promessa, isso tudo vai fazer você entender se aquele cliente ele é fiel a você ou não. Tá? Vai muito além de um programa de fidelização, né, Lu? E o nosso módulo nos nossos treinamentos de comunicação e relacionamento traz isso muito forte. Por quê? Porque existe realmente o momento certo. Tem aquele vendedor, aquele empreendedor que também se desespera e começa a entrar muito em contato com o cliente. Vamos falar agora do outro lado, né, Tiago? A gente falou de Exato. quem abandona, acha que já fez o papel e acabou, não precisa mais entrar em contato, mas a gente também tem aquele outro perfil, que é o afoito, é o desesperado, que fala, meu Deus, tem que entrar em contato com todo mundo, ficar perguntando. Pessoal, é chato também. Não sei se vocês já tiveram, mas com certeza já tiveram essa experiência de ficar entrando em contato com você toda hora. E daí o que acontece? O próprio cliente vai te dar um feedback. Ó, tá tudo bem, tá? Se precisar de qualquer coisa, eu te aviso. Ele vai te dar uma cortada. Por quê? A gente tem que ter esse ponto. Então, existe realmente no treinamento de comunicação e relacionamento qual é esse ponto, qual que é o momento que você entra em contato. E entrar em contato não é ficar mandando uma lista de pesquisa de satisfação simplesmente, é muito mais que isso, é manter um relacionamento que faça sentido para esse cliente. E aí vai a importância da comunicação de uma forma mais profunda, que é você entender a particularidade de cada cliente, porque existem sim os perfis. Tem aquele cliente que precisa de mais atenção, tem aquele cliente que preza mais por autonomia, então você não precisa ficar a todo momento perguntando, mas uma coisa é certa, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa conhecer o seu produto, saber qual é o valor do seu produto, qual é a sua promessa e verificar se você está entregando isso. Então, como o Thiago disse, se é um restaurante, se a sua promessa é uma comida muito saborosa, uma comida que vai chegar, né, na casa da pessoa quente, não vai chegar fria e tudo mais, e você tem um feedback do cliente de que, ai, chegou fria, nossa, vocês mudaram de chefe, senti uma diferença no sabor, por exemplo. Então é importante que você pegue esse feedback e agradeça ao seu cliente, e daí você já tem um indício, ó, esse cliente, ele tem um perfil de que ele traz feedback naturalmente. Então esse cliente eu vou ficar atento com ele, porque ele pode aí sempre me ajudar. Eu vou dar para ele numa outra situação, sem cobrar o serviço, para ele ver que realmente eu estou dando valor para ele, que eu errei sim, mas que eu olhei para esse erro e que eu estou indo para a resolução. Pessoal, em momento nenhum, algum, a gente está trazendo que você não pode errar, tá? A gente traz esse funil de vendas e de pós-vendas justamente para a gente ter clareza das etapas, a gente desenvolver cada uma delas, e errou, o cliente trouxe algum feedback negativo,
Que bom que ele te falou. Vamos resolver. Não, fique tranquilo, vamos resolver. A gente vai conseguir reverter isso aí, porque, de novo, traz o que a gente trouxe da palavra confiança. Ninguém é perfeito, ninguém acerta o tempo todo, mas isso é confiança. É se vem algum erro, você vai para resolver e não fica na defensiva. Não, mas isso nunca aconteceu. Não, mas não, o cliente não quer saber se nunca aconteceu, ele quer que você resolva. Então tá tudo bem, é só você olhar para esse cliente como relacionamento e como você vai resolver isso, né, Thiago? Ô Lu, você trouxe uma coisa muito importante, né? E eu costumo dizer, principalmente para os nossos clientes, eles têm muito medo. Aconteceu um caso de um cliente falar para nós o seguinte, né? Não, mas como que eu vou entrar em contato se tiver ruim, se tiver importante você ter a noção de que não precisa ter medo. Não precisa ter medo da insatisfação que eu quero trazer para vocês, tá? Então, muitos Uhum, clientes têm esse medo da insatisfação. Então, muitos vendedores têm esse medo da insatisfação do cliente. Eu não quero entrar em contato, já foi, já vendi, já está tudo certo, ele está gostando. Se ele tivesse problemas, ele entraria em contato comigo. Não. Pessoal, é muito importante a gente entender uma insatisfação de uma desconfiança. Então, uhum, você errou, o seu produto errou, claro, não seria o ideal, né? Eu, Thiago, quando eu compro algum produto que o produto não me entrega alguma coisa, eu fico insatisfeito. Eu não gosto, como eu acredito que todo mundo é assim. Então, eu não gosto, mas é uma insatisfação momentânea. A hora que a gente consegue enxergar isso, e aí você, imagina você insatisfeito com um produto e a empresa liga para você perguntando como está o produto. E aí você vai falar. E aí a empresa, de uma forma cordial, ela vira e fala: Ok, nós estamos aqui para resolver o seu problema. E ela te ajuda a chegar na promessa. Você percebeu que essa insatisfação passou a ser uma confiança? Então é isso que a uhum. Luísa trouxe. Não tem nada de errado você errar, não tem nada de errado o seu produto não conseguir fazer com que o seu cliente chegue na promessa, desde que você ajude ele a chegar. Porque esse ponto de contato, olha só a importância desse ponto de contato. Ele é tão importante para o cliente porque você vai gerar confiança nele, mas ele é importante para você. Porque você vai entender em que momento o seu produto não está conseguindo fazer com que o seu cliente chegue na promessa dele, que ele fala, que ele promete. Você vai conseguir enxergar as dores do seu cliente no uso do produto e não só sem o seu produto. Isso faz Uhum. toda a diferença para que você consiga entregar um valor mais consistente e fazer com que o seu cliente perceba valor. E aí sim ele se torne uma pessoa confiante no seu produto. Agora, detalhe, o seu cliente se tornou insatisfeito momentaneamente e você não foi a resolver essa insatisfação, que eu enxergo empresas fazendo pior, né? Quando o cliente entra em contato com ela, ela nem dá o retorno, aí você está causando a desconfiança, porque além de você entregar um produto, vender uma promessa que não é cumprida, você não está ali ajudando o seu cliente a chegar nessa promessa. Então, de insatisfação momentânea, você passou a fazer o seu cliente ter desconfiança sobre o seu produto. Aí você perdeu esse cliente e lembre-se, um cliente insatisfeito fala muito mais do que um cliente satisfeito. Então, Isso é é importante. comprovado, né? O ser Exato. humano, ele dá muita atenção para o negativo, infelizmente. A gente trabalha a todo momento com a psicologia positiva, né? Que é uma linha que a gente olha sempre para o positivo. Mas o ser humano, ele tem dentro dele como, para ele se sentir seguro, ele olha para o negativo. Então, se alguém fala para ele, olha, cuidado com aquilo, ele vai lembrar mais
do que se você fala para alguém, olha que interessante, olha que bonito aquilo. Então, assim, é do ser humano. Então, pessoal, cuidado, realmente. Se você não entrar em contato com esse cliente, você tem o risco de errar. Agora, se ele entra em contato com você e você não dá o feedback que ele espera, nossa, daí você tem um problema. E a gente passa, né, infelizmente, ainda muito por isso. E são aqueles casos que a gente liga para fazer uma reclamação ou para pedir alguma mudança e tem vendedor que acaba desligando na sua cara, ou então fala que vai entrar em contato e não entra, e daí você fica lá esperando, fala, gente, eu tô com esse problema, esse produto não está resolvendo o que precisava, e aí, o que que eu faço? Nunca mais eu vou comprar desse cara, nunca mais. Então, cuidado, pessoal, precisa realmente olhar para esse cliente, resolver o problema dele e não ficar nessa defensiva aí, porque não vai levar vocês a nada. Tiago, e por fim, me fala uma coisa, quando você acha que a gente consegue vender melhor? Lu, essa é a grande pergunta, né? Que o pessoal fala. Vender melhor, quando a gente fala, as pessoas falam, nossa, mas é tão. A gente trouxe muitas práticas para vocês aqui, nós Uhum. trouxemos muita mentalidade diferente. Vender melhor passa por mudar a mentalidade de enxergar produto e passar a enxergar a solução, de enxergar valor, né? E aí a gente então entende que precisa ser medido isso. Não existe nada que a gente consiga melhorar se a gente não mede. Isso é princípio básico de administração, né? E aí eu trago duas métricas importantíssimas para vocês, que são o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, e o LTV, que é o Lifetime Value, que é o quanto o seu cliente deixa em dinheiro Travou um pouco aqui, na sua Tiago. base enquanto ele consome o seu produto. Vocês agora. Tá, vou Pessoal, explicar tá novamente travando para aí ou vocês. travou só Então, para mim? tá voltando? Tá. Voltou? Vocês estão conseguindo? Tá travando? Como que tá? Para mim Tá travou, eu não normal. consegui. Tá normal? Pessoal, mandem Normal. aí mensagem, me avisem se vocês estão ouvindo normalmente, mas pode continuar, tia, agora foi. Vamos lá, então. O Renan tá falando que tá travando. Melhorou, Renan? Veja como que tá aí agora. Deu uma melhorada? Aqui para mim melhorou, Ti. Perfeito. Renan, dá um feedback pra gente, por favor. Vamos seguir. Então, essas duas métricas elas são extremamente importantes. O custo de aquisição TV, que é o lifetime value, quanto o seu cliente deixa em dinheiro para você enquanto ele é seu cliente, enquanto indo os seus produtos. O CAC ele é medido da seguinte forma: o custo que você tem de vendas, então salário de funcionário, viagens, a equipe comercial, quanto custa para você, mais o custo que você tem em marketing, todo o custo de marketing, de mídias e tudo mais, dividido pelo número de clientes que isso traz para você. Lembre-se, número de novos clientes. Esse é o custo de aquisição de clientes. Então aí você tem quanto custa cada cliente para você trazer para dentro da sua base, para você fazer com que ele se torne o seu cliente. E o LTV é o custo o ticket médio que esse cliente deixa você, vezes a frequência de compra, né? Quantas vezes esse cliente compra com você, vezes o período que ele permanece com você. Então, se o meu cliente compra R$ 50 e ele compra 3 vezes no ano, eu faço 50 vezes 3 vezes 12. Isso vai me dar o LTV que ele deixa, certo? Então é importante, pessoal, a gente ter essa consciência. E quanto maior for esse LTV, aí é lógica de investimento. Quanto maior for esse LTV em relação ao CAC, mais negócio está acontecendo, melhor o meu negócio mais valor eu estou entregando para o meu Uhum. cliente. Por exemplo, o LTV meu é 3 vezes maior o meu CAC, eu tenho um custo de aquisição de cliente de R$ 50,
eu gasto X com marketing, eu gasto X com vendas e eu trago X em cliente. Então eu tenho um número final de R$ 50. Agora o meu cliente, ele compra e deixa um ticket médio de R$ 50, ele compra 3 vezes no ano. Então 150. Então eu tenho R$ 150 que ele deixa comigo de dinheiro. E eu tenho um custo de colocar ele na minha base de R$ 50. R$ 150 é 3 vezes maior do que R$ 50. Sabendo disso, então o meu negócio está entregando 3 vezes mais de valor. É importante vocês enxergarem isso, que quanto mais o seu LTV aumenta em relação ao seu CAC, isso te traz que você está entregando mais valor ao seu cliente, tá? A gente coloca isso e essas métricas elas são tão importantes que a gente busca cada vez mais. Por quê? Hora que você coloca valor para o seu cliente, automaticamente ele indica, certo? Se ele indica o seu produto, automaticamente entra mais cliente na sua base. Se entra mais cliente na sua base, o número de cliente vai ser menor, com um gasto menor para você gerar aquisição. Então, automaticamente, se você está entregando valor para o seu cliente, você está diminuindo o seu CAC e muitas vezes aumentando a frequência que o seu cliente compra de você. É importantíssimo a gente ter essa métrica. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessas métricas, vocês nos seguem aqui no Instagram do Nosso Triello. Instagram. Estamos gerando bastante conteúdo em relação a essas métricas que fazem muito sentido para a entrega de valor, tá? E é um diferencial, né, pessoal, para vocês não ficarem só achando que estão acertando ou não. A gente precisa colocar em métrica para ter certeza no que a gente está entregando, onde a gente pode melhorar, e a gente consegue realmente fazer essas contas e comparar, né? Então, não deixem de olhar para as métricas também, porque a minha área, principalmente no Triello, que é comportamento, relacionamento, a gente consegue verificar tudo isso na hora que a gente traz métrica. Então, isso é muito interessante. Exatamente, Lu. É extremamente importante a gente medir, né, tudo isso. Mas aí, o que eu quero deixar de... Nós estamos caminhando para o fim da nossa live, né? O que eu quero Vamos deixar fechar, de Ti, já acaba. aprendizado para vocês é o seguinte: o grande ganho, falando todo esse processo que a gente trouxe para vocês e medindo com essas métricas, a relação entre LTV e CAC, vocês percebem que o grande ganho de você vender melhor é a venda orgânica. Então, ou seja, quando você vende melhor, você começa a fazer muito menos esforço para você colocar cliente na base. Isso é, você entra clientes de indicação, o seu cliente começa a comprar mais frequentemente, e tudo isso faz com que você gere menos esforço de prospecção. E ainda você começa a fortalecer a sua carteira de clientes. Então vocês percebem que fidelizar e manter é muito mais barato do que você fazer uma aquisição de novos clientes. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que para um crescimento sólido, primeiramente a gente precisa olhar para dentro de casa e fortalecer as bases, fortalecer os nossos clientes que estão ali dentro. E depois sim pensar em prospecção. E depois sim pensar em crescimento a nível de gastar dinheiro com prospecção. Perfeito. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí eu trago o que essa live traz de aprendizado para vocês. A grande conclusão, que é preciso vender melhor para vender mais. O fato é, nós todos, vendedores, empreendedores, queremos vender mais. Esse é o grande foco, essa é a grande necessidade. As empresas, todos os dias, elas buscam vender mais. Mas o fato é, como vender mais? E aí, como vender mais, entra o vender melhor. Então, precisamos ter isso muito bem enraizado na nossa mentalidade de que para vender mais não é simples. Vender mais passa por... Você precisa trilhar caminhos. E esses caminhos, eles estão dentro de vender melhor. Você precisa, sim, melhorar os seus processos. Vocês precisam, sim, entender o seu cliente. Vocês precisam, sim, mais do que nunca, entregar valor para que vocês consigam vender mais. E isso tudo
é vender melhor, né, Luísa? Com certeza, e os nossos três pilares do Trielo é inova, relaciona e cresce, porque a gente entende que é assim que vocês vão conseguir vender melhor, e essa é a nossa promessa. Então, nossos treinamentos, nossos cursos e também nossas consultorias, nós temos como objetivo fazer com que você venda melhor, e a gente traz tudo isso para vocês nos nossos treinamentos, cursos e consultorias. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. Esperamos vocês semana que vem aqui, quinta-feira, às 7h30. E quem quiser bater um papo, tiver alguma dúvida, estamos à disposição aqui no Instagram, Facebook, telefone, tem todos os nossos contatos aqui pelo Instagram. Estamos à disposição, obrigada pela participação e esperamos vocês semana que vem. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Fico muito feliz aí pelo prestígio. É importante salientar que todas as quinta-feiras estaremos aqui. Não será esse horário é excepcional hoje, tá? Será às 19 horas, todas as quintas-feiras. E eu deixo um convite hoje. Iremos fazer uma live especial para um ecossistema de startups. Quem quiser participar nos stories terá mais informações. A gente colocará lá nos stories. Fiquem à vontade. Com certeza será muito produtivo também. E aqui, entrem para a gente bater um papo. Espero que vocês participem, coloquem perguntas. Estaremos aqui todas as quintas-feiras para tentar entender quais as dúvidas de vocês, quais as necessidades. E a gente está aqui para tentar ajudá-los a melhorar e a vender melhor. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima quinta. Obrigada, pessoal. Até quinta. Até mais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até mais. Até.